Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Hoje um pouco diferente, né, Gilmar? Gilmar chegou por aqui onde estamos morando agora, aqui em Maracaju. Então deu certo a gente se encontrar hoje e vamos gravar mais um vídeo para vocês. Mais uma Opinar Week, né, Gilmar? Pois é, cara. Hoje falando um assunto interessante aí na área de solos, né? É, a gente sabe que nada se faz se não tem um solo bem preparado, né, pessoal? O solo hoje é a base de tudo. Então, vamos falar um pouco hoje sobre conservação do solo, né? E a importância dessa prática, né? Desse manejo para o sucesso nas grandes culturas, né, Gilmar? É isso aí. Cara, quando a gente começa a trabalhar com a agricultura no modo geral, a primeira coisa que vem na mente é fazer uma correção de solo pensando em fertilidade, né? Não importa a cultura que seja, não importa a metodologia, mas é um conceito que a gente tem muito bem definido entre os profissionais que trabalham na agronomia, de que um solo bem corrigido, ele é fundamental, é indispensável para o sucesso de qualquer cultura, da agricultura de um modo geral. Porque se não tiver boia, não tiver comida para a planta, você pode escolher o melhor material, pode estar na melhor região, pode ter altitude, pode ter todos os outros ingredientes que são necessários também para ter boa produção, para ter bons resultados, mas se não tiver o suporte, não tiver a base bem feita, que no caso seria um solo corrigido, a gente não consegue ter nada, não consegue ter bons resultados, não consegue ter uma boa safra nesse tipo de condição. Quando a gente faz o trabalho de correção do perfil, quando a gente faz o desenvolvimento de uma base bem feita, o próximo passo é fazer com que aquilo ali permaneça por muito tempo. Afinal de contas, fazer uma correção de perfil, fazer uma adubação, custa caro. Não é barato para fazer isso. A gente pega na região norte do Mato Grosso do Sul, a gente teve produtores nessas altas que a gente teve de adubo aí do ano passado, a safra 21-22, 22-23 também, que os adubos estavam num preço um pouco mais alto. Tem produtor que gastou 12 mil reais por hectare para fazer uma correção bem feita de solo. Então é muito caro, gente. Depois que a gente faz essa base bem feita, como eu comentei, a gente precisa fazer com que isso aí perdure por muito tempo. A gente tem que fazer essa área rentabilizar, a gente tem que aproveitar ao máximo, explorar ao máximo o trabalho que foi feito para conseguir ter lucro, ter retorno. E aí que entra a questão de fazer um projeto de conservação de solo para a fazenda. Quando a gente fala na conservação de solo, o pessoal, os agricultores geralmente acham que a gente vai encher de base larga a roça e deu, e é isso aí. Mas não, quando a gente fala de fazer uma conservação de solo, a gente tem objetivos que são justificáveis e não é só fazer a base larga, só fazer um mundum. É óbvio que um dos passos é fazer isso porque é o que tem efeito mais imediato. Então, você ter a quebra de uma corrente de água na tua lavoura, o primeiro passo é você ter o murundum, ter a base larga, isso é indispensável. Só que existem outros fatores que podem contribuir também. Inclusive, se vocês não assistiram o último vídeo que foi publicado, que o Bruno estava no Paraná lá, que numa região um pouco mais declivosa, ele mostrou o que acontece quando a gente não tem uma conservação tão interessante numa lavoura. Dei uma olhada nesse último vídeo que é bem interessante. Mas retomando, o primeiro ponto a gente faz esse tipo de trabalho de curva, curva de nível, o murundum, a base larga, chame do jeito que vocês quiserem. E depois disso a gente começa a trabalhar com outras questões que trazem estrutura para o solo. Fazer um trabalho de estruturação do solo é importante porque a gente melhora a quantidade de infiltração de água no solo, a gente consegue diminuir o efeito do impacto da gota de chuva na superfície e, por consequência, também diminuir o escorrimento de água. Ou seja, são formas que a gente tem para conseguir contornar e minimizar os problemas de erosão que a gente poderia ter numa área. Se a gente fizer tudo isso, a gente consegue atender o conceito principal, que é a conservação do solo. A conservação do solo é feita para a gente conseguir manter as boas características do solo, que a gente estava trabalhando, que a gente gastou dinheiro e é de onde a gente tira o sustento e o lucro da fazenda. Então, assim, primeiro ponto, quando a gente vai fazer um projeto de levantamento topográfico para fazer as curvas de nível, a gente já leva em consideração a melhor forma de fazer isso para não estar prejudicando o operacional da fazenda. Porque a gente sabe que é um problema o cara ter curva de nível no meio da lavoura, porque tem que fazer a aplicação mais devagar, o plantio demora um pouco mais porque dá mais arremate. A gente tem consciência disso, mas a gente faz, mesmo sabendo de tudo isso, porque é importante, é preciso
e a gente tem que fazer nas nossas lavouras, né, cara? Hoje o pessoal aí sofre bastante com algumas regiões com escassez de chuva, então a gente entende a importância de manter a água que cai, né, da chuva, manter dentro da lavoura, né? Então é por isso que a gente faz esses manejos, né, essas práticas de conservação, a fim de manter essa água dentro da lavoura e, e não fazer, né, ou evitar que ela pega essa água, caia no solo, carregue consigo nutrientes, né, como você falou, esses nutrientes que a gente coloca são muito caros, né, Muito, cara. é um investimento muito grande, então é um insumo aí muito caro que se a gente deixar a água levar, acaba sendo não muito interessante, né, Gilmar? Isso aí. Então, é importante a gente fazer essas práticas visando manter essa água que é tão preciosa dentro da lavoura e consigo poder manter também os nutrientes em si, né? Esses investimentos que a gente faz na lavoura. Uma digamos assim, dos pontos do sistema de plantio direto hoje, né, que é uma das práticas mais utilizadas nessa questão de conservação do solo, é a manutenção de palhada dentro da lavoura, né, Gilmar? Isso aí. A palhada, além de reduzir o impacto da chuva, né, evitando aí aumento da compactação, também questão do maquinário, também ela reduz muito a questão de pressão de maquinários, né, compactação via maquinários. Ela tem um papel aí de buscar alguns nutrientes que estão mais num perfil mais profundo, né, Margot? A gente tem algumas espécies de plantas de cobertura que tem um sistema radicular mais agressivo, que vão mais profundamente. Então eles acabam buscando esses nutrientes que estão mais no perfil mais fundo, né? Traz para a superfície, né? Transforma aí na questão de massa, né? De palhada e fica em cima do solo. Com o tempo essa palhada vai decompor e esses nutrientes, essa massa vai ficar no perfil mais superficial, né? Que é onde que a cultura, por exemplo, soja, o feijão, o milho, vai buscar esses nutrientes, né? Nessa primeira camada. Então, é muito importante, né, a gente trabalhar também questão de rotação de culturas, né? Tentar encaixar essas plantas de cobertura nas entre-safras, digamos assim, né? Ou muitas das vezes também se pensar em substituir uma delas, né? Por exemplo, uma safrinha, encaixar aí um manejo aí com plantas de cobertura, né? Hoje tem algumas empresas que trabalham com mix, né, de cobertura, que também traz essa sinergia de várias espécies e cada um com seu benefício, né? Umas às vezes vai descompactar mais o solo, outras às vezes vai fixar nitrogênio. Então, é muito importante a gente estudar isso mais a fundo, né, e trabalhar com esses manejos, né, Gilmar? Cara, o que tu comenta é muito importante. E outro detalhe que a gente já comentou em vídeos passados, em outros Opinares Week, até nos vídeos do nosso dia a dia, é que o produtor parece que ele não consegue entender que quando a gente tenta posicionar um manejo de planta de cobertura, uma rotação, um trabalho nesse sentido aí, não é na fazenda inteira, gente, é numa fatia da fazenda. Pega um talhão que é mais problemático, ou pega um talhão, aquele que o produtor tem um carinho maior porque tem uma melhor produtividade, faz um tratamento direcionado para que consiga maximizar os resultados que a gente vai ter em determinado talhão e naquela fazenda. Então, quando a gente fala de fazer a conservação de solo, não precisa pegar e se jogar logo de cara fazendo a fazenda inteira, o produtor que tem 5.000 hectares ou o produtor que tem 5 alqueires lá no Paraná. Vai devagar, tenta buscar também ajuda de profissional, porque o manejo de conservação de solo que tem no Paraná não é o mesmo que a gente usa lá no Mato Grosso. O conceito em si, os pilares essenciais podem ser que sejam os mesmos, vão ser os mesmos, mas a forma de conduzir o trabalho, a forma de implantar e as opções que a gente tem para fazer esse tipo de trabalho são diferentes em função de cada cenário. Então, assim, planta de cobertura é um pilar importante que o produtor tem que ter em mente. Curva de nível, um pilar que o produtor tem que ter em mente. Plantio em nível é um pilar que o produtor precisa ter em mente. Rotação de cultura, que foi comentado. Isso tudo são características, são pilares que quando a gente compila,
acabam sustentando o conceito de conservação do solo de uma forma geral. Então, assim, não é nada de um bicho de sete cabeças, não é o bicho para fazer, mas leva tempo e precisa da compreensão do produtor para ele saber da importância que tem. Outro conceito interessante, outro detalhe interessante, na verdade, da conservação de solo, que pode ser que venha a aflorar nesses próximos anos, é a questão de conservação ambiental também. Hoje muito está sendo falado a questão de carbono, crédito de carbono. O produtor que conseguir fazer a fixação de carbono no solo pode ter uma bonificação. Daqui a pouco vai surgir algum selo, se é que já não exista, algum selo ecologicamente correto, alguma coisa do tipo que acabe agregando valor no produto. Alguma coisa nesse sentido, nessa pegada ecológica que muito está sendo debatido agora, pode ser que o produtor que tenha uma boa conservação do solo acabe se beneficiando disso. Porque como a gente comentou, se o cara está fazendo planta de cobertura, faz rotação, faz um manejo de solo interessante, por consequência ele vai ter mais matéria orgânica e matéria orgânica tem muito carbono. Então ele acaba sendo beneficiado desse tipo de movimento, vamos colocar esse movimento social, ecológico que a gente está tendo na agricultura de um modo geral. Então são pontos que o produtor precisa ficar atento e preparado, porque daqui a pouco aparece uma oportunidade dessa, como a gente comentou, desse crédito de carbono, e quem sabe vire até uma fonte de renda extra para o produtor, além de toda a produção em si que ele vai ganhar a mais por estar fazendo esse tipo de trabalho, ele ainda vai ter essa questão do selo, essa questão ecológica aí que pode agregar algum valor no produto dele. E é óbvio que a gente sabe da importância ambiental que tem. Você tem um solo na beira do rio lá que não tem curva de nível, não tem palhada, não tem nada. Primeiro que você está perdendo toda a tua terra, o melhor da tua terra está indo embora e ainda você está assoreando o rio, está levando um produto químico para dentro do rio que não teve tempo de percolar no solo ali e ser filtrado. Então tudo isso aí acaba sendo problema tanto para o produtor quanto para o meio ambiente, e no final isso aí vai ter reflexo e pode ter certeza que não vai ser muito interessante. Essa questão que você falou do crédito de carbono, Gilmar, já ouvi falar aí sobre produtor ir fazendo 4 safras. O que seria a safra normal, né, de verão, faz a safrinha, aí de repente na safrinha já coloca ali um consórcio, talvez com uma braquiária, consegue colocar o gado depois, ou até mesmo para cobertura, e ainda tem essa questão do crédito de carbono, que é uma bonificação que ele recebe e que vem uma renda extra. Então essa bonificação de carbono seria a 4ª safra que a gente fala, né? Então tá interessante isso aí, né? Produtor que se ligar aí isso aí e começar a mexer com isso, né? E fazer, eu acredito que vai ter um futuro bem interessante aí, né? Isso aí. Cara, a gente fala tudo isso, dá essas dicas, porque nós já conversamos em outros vídeos passados que a terra é um bem muito caro. Então, quanto mais a gente puder explorar, quanto mais a gente conseguir usar de uma forma sustentável, melhor para o produtor, melhor para o ecossistema como um todo, melhor para quem está comprando na cidade. Acaba que todo mundo se beneficia e a gente conserva aquilo que é mais precioso para a agricultura, que é os nossos solos, que é as nossas lavouras, né? Acho que é isso, né, bicho? Eu acho que ficou bem dito, né, Gilmar? Ficou bem explicado aí. Ou pelo menos a gente tentou deixar a nossa opinião também, né? Eu acho que tá bem válido, né, Gilmar? Da minha parte seria isso. Eu acho que é muito importante mesmo, e não tem saída a questão da conservação do solo. A gente precisa fazer. Mais uma vez, né, Gilmar e pessoal? O solo é a base de tudo. Sem ele a gente não consegue produzir, né? Então é importante a gente levar em consideração o manejo e a conservação desse solo, para que no futuro aí, talvez não muito longo, a gente, né, talvez tenha problemas se a gente não fizesse essa questão aí. Isso aí. Cara, É isso? acho que é isso. O vídeo de hoje ficou interessante, um assunto legal. E melhor que a gente conseguiu gravar junto, né, cara? Acho que é o primeiro Opinar Week que a gente grava junto. Week. No mesmo local, né? Pessoal, como o Gilmar comentou na metade do vídeo, eu gravei um vídeo lá no Paraná, mostrando uma realidade bem interessante lá do que acontece quando a gente não consegue fazer uma conservação do solo ideal. Então o produtor ele acabou desmanchando as bases lá que tinha na lavoura por questão de operacional, né? O operacional estava um pouco complicado e ele desmanchou e acaba acontecendo por lá.
Então corre lá, vê o último vídeo que a gente tem aí, falando sobre a conservação do solo aí. Beleza? Valeu, galera, a gente fica por aqui. Obrigado por quem assiste os vídeos. E lembrando, na terça-feira a gente tem vídeo sobre o dia a dia, curiosidades que a gente vê no campo. E na quinta-feira a gente tem esses vídeos do Opinar Week. A gente escolhe algum assunto que seja relevante e tenta trazer a nossa opinião aí para vocês. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Valeu, gente. Feito, pessoal. Aquele abraço.